aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, neste momento, nós estamos dando continuidade ao estudo que nós já iniciamos sobre conjuntos. Na verdade, nós iniciamos com teoria dos conjuntos, vimos algumas propriedades relativas aos conjuntos, vimos também os conjuntos numéricos, né? No caso, conjunto dos números naturais, números inteiros, racionais, conjunto dos números irracionais e também o conjunto dos números reais, tá? E agora? Agora a gente está tendo contato com questões, né, aonde você vai ter a possibilidade de conhecer como é que esse conteúdo é avaliado a nível de Brasil. Não somente no Enem, claro, né? Como aluno do ensino médio, o nosso enfoque maior é te direcionar para o Enem. Mas, além disso, né, nós sabemos que tem outros concursos por aí e nós fazemos a seleção de algumas questões para trazer e apresentar para você neste momento, tá bom? Então, vamos começar fazendo a análise, né, a segunda parte do nosso método de resolução aqui, né, trazendo essas questões do Enem para você verificar, né, como eu disse, ter um contato, ver o estilo, como é que se apresenta o enunciado e nós vermos, claro, a estratégia de resolução, tá? Então, como se trata aqui, né, de questões do Enem e no formato do Enem, você já está percebendo que o enunciado é um pouquinho maior do que o de costume, tá? E também temos detalhes, né, que nós precisamos ficar muito atentos para conseguir identificar como nós vamos proceder em busca da resolução, tá? Então, vamos fazer a leitura. Se for necessário aí no teu material, grifa, registra, anota, dá um destaque, tá? Para que você fique bem atento quando nós começarmos o processo de resolução, tá bom? Então, vamos começar com a leitura. Diz o seguinte a primeira questão. As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações. Então, ó, primeira informação já para você dar um destaque aí no teu material, tá? Essas duas aqui equações, tá? A QO, que é dada por menos 20 mais 4 vezes P. E também temos outra, que é a QD, que é dada por 46 menos 2P. Agora, vamos entender o que é essa siglazinha, QO, QD. Em que QO é a quantidade de oferta, então esse Ozinho está relacionado à oferta, e QD é a quantidade de demanda, então o Dzinho representa demanda, tá? E o P, quem é o P? O P é justamente o preço do produto. Então, só aqui, né, nessa uma parte do enunciado, o que nós já temos de informação? Ele falou, né, que em alguns casos as curvas são dadas como retas e lembra, reta, nosso estudo aí que nós vamos continuar mais para frente, nós vamos associar essas retas com a função polinomial do primeiro grau, tá? Não se preocupa que muito embora o nosso estudo aqui esteja relacionado, tá, com conjuntos no caso numéricos, nós estamos encontrando valores, né, e suas representações, mas veja, conjunto numérico por conjunto numérico não vai aparecer para você. Então, sempre vai estar associado com um outro conteúdo dentro da matemática. No caso aqui, nós temos retas e retas, né, representação gráfica para quem? Função polinomial do primeiro grau ou simplesmente função do primeiro grau, tá? E aqui eu tenho duas equações de primeiro grau, tá? Repetindo, QO menos 20 mais 4P e QD, 46 menos 2P. Vamos continuar a leitura do enunciado que ainda não terminou, tá? Olha só. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontraram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. Olha a informação aí, ó. Olha o que ele está informando para nós, que existe um preço de equilíbrio justamente quando aquelas duas equações elas se igualam, ou seja, uma igual à outra, tá? Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Aí nós temos aqui, ó, as opções, no caso, 5, 11,
33, 23 ou melhor, desculpa, 5, 11, 13, 23 e 33. Então, gente, vou só voltar na tela anterior para você, né, verificar se você anotou direitinho, tá? Essas duas equações. E lembra, ele falou de preço de equilíbrio. Esse preço de equilíbrio ele é dado quando eu consigo, né, igualar essas duas equações. Então, o objetivo da nossa questão aqui é justamente descobrir quem é o P. Lembra que P é preço do produto? Então, quando eu igualar essas duas equações e descobrir o valor do P, pronto, cheguei na minha resposta, tá? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer, tá? O que está sendo solicitado, ó, o preço de equilíbrio. Vamos começar, então, né, o início da resolução. Aqui, só aquela orientação para você, caso tenha, né, começado a assistir a aula a partir deste momento, não perder o processo de resolução. Então, o que a questão nos diz? Nos diz que o preço de equilíbrio ele é encontrado quando eu igualo QO e QD. Então, vou pegar, né, a equação QO, que é dada por menos 20 mais 4P, e vou igualar a equação QD, que é dada por 46 menos 2P. Veja que aqui eu já tenho uma equação do primeiro grau. Nem foi necessário nós usarmos, né, a função propriamente dita. Né? Aqui, simplesmente resolvendo a equação do primeiro grau, nós já conseguimos encontrar nossa resposta. O que nós fazemos agora? Aqui o objetivo, né, para descobrir o valor de P é isolar essa variável P. Né? Então, tudo que tiver com informação associada à variável, eu vou deixar no primeiro membro. Ou no segundo, tanto faz, é uma convenção. Né? Os professores de matemática, em geral, dizem tudo que tem variável no primeiro membro, tudo que não tem para o segundo. Gente, como, né, a ordem, se você mudar todos os elementos dos membros, não vai ter alteração no resultado, você escolhe para qual membro você manda. E, claro, aqui no nosso caso, ó, trouxemos tudo para o primeiro membro, mas normal, tá? 4P já estava no primeiro membro, permaneceu. Menos 2P, que era do segundo, quando eu mudo um termo, né, de membro, o que acontece com o sinal? Também se altera, se inverte. Então, olha, era negativo, transformamos ele em positivo, tá? E lá no segundo membro, 46 já estava lá, permaneceu, e o menos 20 mudou de membro, mudou de sinal, ficou lá, então, mais 20. E agora? Agora eu vou fazer nossas continhas, né? 4P mais 2P dá 6P, e o 46 mais o 20 dá 66. Para eu descobrir o valor de P, dividimos ambos os membros pelo valor 6. Então, né, 6P dividido por 6 dá o próprio P, e 66 dividido por 6 dá quanto? 11. Pronto. Lembra lá nas opções? Nós tínhamos justamente uma delas com essa informação aqui, que é justamente o nosso gabarito. E esse gabarito está em qual letra? Está na letra B, 11, tá bom? Então, veja, aqui nessa primeira questão, nós estamos trabalhando, né, com informações dos conjuntos numéricos, e o nosso objetivo foi, né, concluído com sucesso. Nós conseguimos justamente identificar o valor, que é o preço de equilíbrio, aquele valor que nós encontramos quando igualamos as duas equações, tá bom? Vamos ver mais uma questão. Questão de número 2, o enunciado diz o seguinte: chama-se renda per capita de um país a razão entre seu produto interno bruto, o PIB, e sua população economicamente ativa, tá? Considerando que, no período de 1996 a 2010, a renda per capita de certo país aumentou em 36%, enquanto o seu PIB aumentou em 56,4%, é correto afirmar que, neste mesmo período, o acréscimo percentual da sua população economicamente ativa foi de, nas opções nós temos 11,5% na letra A, na letra B 15%, na letra C 16,5%, letra D 17% e, por fim, na letra E 18,5%. Gente, o enunciado, né, comparado com a questão anterior, está bem menor. A pergunta é, você conseguiu entender? Você identificou informações importantes para destacar? Bem no comecinho da frase, ele já te deu uma informação que é importantíssima, tá? Ele falou que a renda per capita é o quê?
Como é que eu encontro ela? Razão entre o PIB e o PEA, tá? PIB, Produto Interno Bruto, PEA, População Economicamente Ativa, tá? Então, eu vou calcular uma razão, tá? Aí, né, ele falou aqui, mencionou 2 anos, aonde teve o ano posterior, em comparação com o anterior, teve um aumento, né? No caso, foi falado que a renda per capita aumentou no percentual de 36% e falou também que o PIB aumentou num percentual de 56,4%. E o que está sendo solicitado para nós? Ora, ele disse o percentual de aumento para 2 informações das 3 que ele mencionou. Então, ele falou 2 das 3. E agora? Agora, né, está faltando dizer a terceira informação, o percentual de aumento para essa terceira informação. Qual é a terceira informação mesmo? Justamente para população economicamente ativa, tá? E aí nós temos aqui algumas opções. Para início de conversa, nós já vamos, né, montar uma pequena tabelinha comparando os valores que foram informados de acordo com o tempo, tá? Perceba que ele deu 2 anos. No caso, foi mencionado o ano de 1996, onde a renda nós chamamos aqui com a letra mais bonita do alfabeto, tá? Não à toa, muito bonita essa letra. E no ano de 2010, a questão trouxe para nós o quê? Um percentual, tá? E aí, esse percentual nós colocamos aqui na coluna do ano de 2010. Foi falado também em relação ao PIB, que houve um aumento, né? Então, em 96, nós simplesmente colocamos aqui o PIB, tá? E para 2010, nós colocamos o percentual em que houve esse aumento. E o que mais que nós temos de informação? Gente, sabe aquele aumento que ele falou? Ele tem uma pequena formulazinha que nós vamos usar justamente para podermos identificar esse aumento. Esse aumento, para nós, vai ser dado por 1 mais I. Renata, por que 1? E esse I vem da onde? Olha só, esse 1, todas as vezes que a gente tem um aumento, e isso você vai também fazer o estudo dentro de matemática financeira, todas as vezes que você tem um aumento, é como se você tivesse o 100%. Gente, faz aí a representação, faz a escrita enquanto eu vou falando aqui. 100 por 100. Então, 100% é justamente 100 dividido por 100. E qual é o resultado dessa divisão? 1. Então, gente, quando eu digo que esse aumento é 1 mais I, e é aquela taxa de aumento, no caso, esse 1 ele corresponde ao 100%. E por que nós não estamos usando 100%? Para não gerar valores mais altos no nosso cálculo, já que é possível fazer a divisão, tá? E aí eu trabalho com valores mais baixos, tá bom? Então, já entendeu, né, em relação a essa tabelinha aqui, que apesar de eu não saber, né, o valor da renda e o valor do PIB, eu posso aqui, né, deixar de forma genérica com essas letras e posso representar lá para 2010 os percentuais. Mas esses percentuais nós vamos precisar reescrever justamente porque nós precisamos calcular, né, a terceira informação. Lembra? PIB, PEA e renda. No caso aqui, nós temos a renda, nós temos o PIB. Está faltando, né, o percentual de aumento para o PEA, para a população economicamente ativa. Tá? Então, o que nós podemos fazer? Nós vamos reescrever esses percentuais de aumentos com base nesse aumento, tá? Então, acompanha comigo e olha como ficou essa mesma tabela aqui, só ela com os valores reescritos. Olha só. Aqui em 96, aquele R, eu chamei de R1, tá? Aquele PIB, eu chamei de PIB1. Justamente porque eu vou encontrar um outro R e um outro PIB, tá bom? Então, aquele aumento de 36% nada mais é do que a multiplicação do R1 pelo próprio aumento, né? R1 vezes A. Lembra que nós colocamos uma formulazinha para o A? Então, aqui, ó, foi feita a substituição, 1 mais I. E o I, como é que ficou? 0,36. Por que ficou 0,36? Gente, não é 36 por 100? Por cento no caso aqui? Então, 36 dividido por 100 é a mesma coisa que
0,36. E agora, nós estamos apenas fazendo a multiplicação, né? E a soma, no caso, a soma aqui dentro do parênteses, 1,36 vezes R1, então, nós temos 1,36 R1. E isso foi só em relação à linha da renda. O mesmo procedimento vai ser feito quando eu estou analisando aqui a segunda linha, que é a do PIB, tá? Então, o aumento foi de 56,4%. Então, esse aumento, eu vou pegar o PIB anterior e multiplicar pelo A. E quem é esse A? 1 mais 0,564. Da onde saiu esse 0,564? De novo, ó, é 56,4 dividido por 100. E o resultado, ou a reescrita no formato de número decimal, é dada por 0,564. Tem uma nova soma aqui, né? Então, faço a minha soma, então nós vamos ficar com o valor de 1,564 multiplicado pelo PIB1. Pronto. Lembra, tá, que em 96 a questão nos informou que a renda é dada pela razão, né, desde o ano de 96, no caso, a renda é dada pela razão entre PIB, né, e população economicamente ativa. Então, já montei isso aqui, tá? E também isso vai se reproduzir lá em 2010. Vou montar, né, o mesmo processo, ó, R2, PIB2 sobre P2. Vou começar, né, a escrever fazer aqui as substituições dentro dessa representação aqui. Renata, peraí, tu não colocou R2, P2, da onde que tu tirou R2, P2, PIB2? Gente, se aqui, no ano de 96, eu estou chamando de R1, para o ano de 2010, tudo que foi escrito vai ter o índice 2, tá? Então, aqui é R2, aqui é PIB2, só que ele está reescrito em função do anterior, tá? Então, quando eu faço essas substituições aqui, eu preciso que você entenda que eu estou trabalhando isso aqui como R2 e isso aqui como PIB2, tá? Então, eu apenas estou substituindo. Ó. Quem é R2? 1,36 R1. Quem é PIB2? 1,564 PIB1. E lá no denominador temos P2. Gente, bem aqui eu já posso fazer multiplicação em x, produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, quando eu faço essa multiplicação em x, olha o que sobra para mim. P2 é a divisão, né, de 1,564 PIB1 por 1,36 R1. Acredito que você deve lembrar que ainda há pouco eu te mostrei que R1 é igual a PIB1 dividido por P1. E o que eu vou fazer com isso? Novamente, eu vou só fazer multiplicação em x, tá? Olha só como ficou. P1 é igual a PIB1 dividido por R1. Mas, Renata, para que diacho tu fez isso? Gente, olha para cima aqui, ó. PIB1 dividido por R1. E olha logo embaixo. PIB1 dividido por R2. Significa dizer que essa divisão aqui numérica está multiplicada por quem? Por P1. Não é não? Então, é justamente dessa forma que vai ficar. Ó, eu já fiz a substituição, eu tenho a divisão ainda para fazer e essa divisão vai ser feita agora, tá? Olha só como ficou. Quando eu faço essa divisão do 1,564 por 1,36, essa divisão traz para nós como resposta o 1,15. No caso, P2, então, é 1,15 P1, né, não? Então, o que aconteceu? Lembre mais uma vez que nós escrevemos uma expressão para aumento. Aumento nada mais é do que aquele 100% que eu já conversei com você anteriormente, tá? Somado com o I, que é justamente a taxa, é justamente o que a questão está solicitando para nós, tá? Então, bem aqui, ó, tudo que foi usado lá para a renda, lá para o PIB, aqui também vai ser usada para a população economicamente ativa. Logo, eu tenho, né, acabamos de achar que o P2 é 1,15 vezes A, não é isso? Não, não é vezes A. No caso, eu tenho 1,15 P1, tá? Que a gente escreveu ainda há pouco. Mas eu posso usar só 1,15. Por quê? Porque esse P2, ele, na verdade, é a soma de 1 mais o I, a taxa da população, né? Nós colocamos um índice aqui para ficar mais claro para você, taxa em relação à população, e esse resultado aqui deu exatamente 1,15. Ora,
Bem daqui eu tenho certeza que você já consegue encontrar a resposta. Basta fazer uma subtração, né? 1,15 menos 1, e aqui nós temos o 0,15, ou seja, 15%. Isso está em qual letra? Lá no nosso gabarito é letra B. Espero que você tenha entendido, tá? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!